E isso foi responsável por eu conseguir 3 aprovações. 2 delas eu consegui mais de 90% de acerto, e uma delas eu fiquei em 6º lugar. Atualmente, o nosso problema com concentração é causado pela forma como a estrutura da nossa sociedade está construída. O que eu quero dizer com isso é que todas as pequenas formas de funcionamento do mundo que a gente vive hoje estimulam a gente a não ter uma boa concentração. De forma mais específica, o que acontece é que hoje a gente tem um excesso de estímulos em todas as áreas da nossa vida. Desde qualquer programa que você vai assistir na televisão, a qualquer comida que você vai comer, qualquer coisa que você resolve fazer no seu final de semana. A briga pela nossa atenção se tornou muito acirrada. Então hoje tudo que vai ser feito por qualquer empresa, por qualquer produto, é feito para ter um estímulo muito grande para conseguir conquistar a sua atenção. E nesse excesso de estímulos, a nossa atenção está sendo constantemente puxada por várias coisas cada vez mais apelativas. Para quem quer estudar, isso é especialmente prejudicial, porque quando a gente se acostuma a estar num ambiente onde tudo é muito estimulante, você precisa sentar numa cadeira. E você precisa sentar numa cadeira para estudar, ficar olhando para uma folha de papel em branco, sem estímulo nenhum. É muito difícil. É muito difícil você conseguir se manter preso aos seus próprios pensamentos por longos períodos de horas, por vários dias, por semanas, meses, às vezes até anos. Principalmente quando todo o resto da sua vida fica te estimulando para sua cabeça funcionar de uma forma oposta à forma que você precisa que ela funcione para você conseguir ficar estudando. O problema surge de uma questão de referência. De um lado, você tem a sociedade que estimula muito o tempo todo com infinitas informações, e do outro lado tem uma atividade que você quer fazer, nesse caso é o estudo, ou alguma atividade que exija uma concentração profunda, e você não consegue porque a sua cabeça se acostumou àquela outra forma de funcionar, e isso é horrível. Quando eu comecei a estudar para concursos, lá em janeiro de 2021, eu percebi que eu tinha muita dificuldade para me concentrar, só que eu percebi também que tinha alguns comportamentos que, se eu mantivesse, eles continuariam me atrapalhando a me concentrar nos estudos, e são coisas que, à primeira vista, não estão diretamente ligadas com a atividade de estudar. Mas eu desenvolvi para mim mesmo 2 soluções principais que eu gostaria de compartilhar com você aqui nesse vídeo, para ver se eu também consigo te ajudar a você recuperar a sua capacidade de concentração profunda, para você conseguir estudar ou realizar suas atividades que exigem bastante concentração. A primeira solução tem a ver com as vezes que você está tentando se concentrar e você é interrompido, ou quando você está tentando se concentrar e estímulos externos chegam até você, desviando sua concentração. Para você entender isso, eu gostaria de começar te dizendo que você não precisa resistir a alguma coisa se você tirar essa coisa. Se você está tentando perder peso, é muito mais fácil não comer uma porcaria se você não comprar a porcaria. E se você criar uma forma dela não ficar acessível a você. Eu sei disso porque eu faço isso. Quando eu vou fazer minha compra lá, para as 2 semanas que eu faço, eu evito colocar na compra alguma coisa que não vai alinhar muito bem com a alimentação que eu quero fazer. Às vezes baixa a loucura e a gente acaba pedindo alguma coisa, ou desce vai no mercado para comprar uma besteira, mas você dificulta esse processo, você tira do seu acesso, né, do seu alcance, essa coisa que vai te atrapalhar. Então, na hora que você está executando a sua atividade de concentração profunda, no meu caso são os estudos, o que eu faço? Eu tiro meu celular de perto de mim. Mas é tirar de perto de verdade, assim, coloque em outro cômodo, coloca do outro lado da sua casa, tira as notificações, coloque em modo avião, faça o que você tiver que fazer, porque se você estiver estudando com o celular do seu lado, é óbvio que você não vai resistir. A primeira mensagem que chegar e acender a luz da tela ali, você vai pegar, você vai ficar curioso, porque você é humano e você vai querer olhar. Agora, se essa luz nunca tivesse acendido, você talvez não tivesse a vontade de olhar. Então o que você faz? Você tira a tela do celular do seu alcance, você não coloca do seu lado, porque uma hora vai dar a vontade de olhar e você vai querer olhar. Outra coisa importante é você não ter contato com esses estímulos, por exemplo, no intervalo de estudos. Então você vai fazer 3 sessões de estudos, 1 hora cada uma com intervalo de 10 minutos. Só para exemplificar, no intervalo da sua sessão de estudos, não pega o celular. Porque o que você vai fazer? Pensando no que eu falei, que o problema é a referência. Você vai dar um estímulo pro seu cérebro, no momento que você está estudando, de uma coisa muito prazerosa, que é abrir as redes sociais, quer ver os posts, quer responder seus directs, quer responder as mensagens do WhatsApp, quer ver a fofoca do
beber. E depois, quando você voltar pro estudo, vai dar o problema da referência. Você estava fazendo uma atividade que estimulou, te gerou curiosidade, liberou dopamina, e aí você volta para a folha de papel. E a folha de papel ela vai parecer muito depressiva. Entendeu? Então não faça isso. Nem antes de estudar, por exemplo, se você acorda e estuda de manhã, não pega o celular antes de estudar. Só olha pra ver se chegou uma mensagem de emergência, alguma urgência de alguém que você precisa responder, mas não fica viajando no celular, nas redes sociais, antes de começar a estudar, porque aí você já vai começar o seu estudo com a sua referência prejudicada, e isso é muito ruim. Nosso cérebro, ele se preocupa muito com isso. Então ele precisa se acostumar a um baixo estímulo para você conseguir realizar essa tarefa e eliminar essas coisas que atrapalham a sua concentração. Mais uma vez, para você não esquecer, você não precisa resistir à tentação se você tirar a tentação. Então não fica se testando, não fica deixando as coisas que podem te atrapalhar em volta de você. Tira isso de perto de você. Se você tiver que remover alguma coisa do seu ambiente de estudo ou do ambiente que você quer se concentrar para fazer qualquer coisa, se você tiver que desinstalar algum aplicativo, fazer alguma coisa, tirar alguma coisa do seu computador, faça. Porque isso vai te ajudar muito na hora de você se concentrar. Porque é muito mais difícil você tentar melhorar a sua concentração o tempo todo com aquele negócio te convidando para você falhar. A segunda solução que eu tenho para te dar foi algo que eu também fiz na minha vida e funcionou muito. É você se acostumar a, na sua rotina, nos seus dias, ter atividades de baixo estímulo. Ou melhor, de um estímulo mais moderado, menos apelativo do que as coisas que às vezes a gente está acostumado a fazer. Por exemplo, eu entrei na minha faculdade aqui com 24 anos e me formei com 29, e durante esse tempo, principalmente os 2 primeiros anos, eu ia em muita festa. E a festa, ela é um estímulo muito grande pra gente, porque é muito divertido. Você fala um monte, você bebe, você faz um monte de coisa, faz coisas que você não se orgulha tanto assim, mas aí você tem um monte de história pra contar com seus amigos, e aí você se encontra e vocês reúnem, e tudo isso é muito divertido, e aí você bebe um monte, e é uma alegria sem fim, e aí você faz isso no sábado, e na segunda-feira você precisa estudar, e aí o estudo ele parece uma coisa muito difícil de ser feita. Porque o que não falta é coisa mais legal do que isso, é coisa mais estimulante do que isso. Então, o que eu fiz na minha vida e que me ajudou muito? Eu comecei a trocar, encher a cara e ir pra festa, noitada de final de semana, pra outras atividades. Então, tipo assim, quando tinha aniversário de alguém, eu ia no aniversário de um amigo, né, perder aniversário. Tem festa de não sei o que também não dá pra deixar de ir, casamento, eu ia. Encontro com os amigos ali, uma vez no mês o pessoal vai se reunir no bar, eu também ia. Só que eu não ficava saindo todo final de semana e enchendo a cara, porque é um estímulo muito convidativo, é uma coisa muito prazerosa pra quem gosta de beber, né, e sair com os amigos, mas enfim, é uma coisa que se destaca muito de uma coisa que eu tava tentando consolidar na minha rotina. Pra melhorar a referência, eu preferia atividades mais moderadas, então assim, se tornou parte da minha rotina correr na praia. Eu sei que nem todo mundo mora na praia, mas tipo assim, você pode fazer uma caminhada na rua, você pode pensar em outros programas para você inserir na sua rotina que não sejam tão estimulantes quanto uma noitada de final de semana. Eu percebi que fazer essa troca, optar por tipo assim, ir no shopping, no cinema com a minha namorada, sair para jantar, fazer esses programas mais amenos, além de me ajudar a não estar de ressaca no dia que eu precisava estudar, também me ajudava a me acostumar com atividades menos apelativas. Então, uma coisa que no passado não seria tão prazeroso para mim, começou a se tornar prazeroso, porque eu mudei minha referência. Então, às vezes, você não tá fazendo nada, você tá sentado ali com seus amigos só conversando, se tornava algo mais convidativo para mim, uma atividade mais legal para mim. O que no passado, eu já ia querer, não, vamos comprar uma cerveja e tal, não sei o quê. Então, eu deixei de precisar desse estímulo além. E isso, apesar de parecer não ter conexão com os estudos e com a concentração, tem muito, porque como eu disse, a nossa cabeça ela funciona muito à base de referência, isso é perceptível, se você fizer você também vai perceber, eu fiz e eu percebi. Nesse período de estudo para concurso público, a gente ficar com uma rotina mais calma, mais tranquila e realmente começar a dizer para nossa cabeça, cara, eu preciso me concentrar profundamente por algumas horas. E você vai aumentando o quanto você consegue fazer isso ao longo do tempo e você vai recuperando a sua concentração. Eu, quando comecei a estudar para concurso, eu sofria muito para conseguir me concentrar por 3 horas. Isso porque no começo a gente tá inspirado pra caramba, a gente tá animado pra caramba, a gente tá cheio de gás. Mesmo assim era difícil. Eu não tinha um hábito de concentração, sabe? A forma que eu trabalhava era 10, 20 coisas ao mesmo tempo. Então o trabalho ele não ajudava nessa concentração pros estudos. E o estudo da faculdade menos ainda. Porque a gente sempre faz uma gambiarra, uma mistura de um monte de coisa, faz um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí de quando eu comecei a estudar,
Até, por exemplo, o pré-edital da última prova que eu fiz, que foi da TJSP, no meio de 2023, eu tava fazendo 8 blocos de estudo por dia, e eu tava conseguindo me concentrar em todos eles. Obviamente eu só consegui manter esse ritmo no pós-edital, mas eu consegui e eu me desenvolvi até esse ponto, eu desenvolvi a minha concentração até esse ponto, e isso foi responsável por eu conseguir 3 aprovações. 2 delas eu consegui mais de 90% de acerto, e uma delas eu fiquei em 6º lugar. Eu só consegui fazer isso porque eu desenvolvi a minha concentração até esse ponto, não só treinando a minha concentração, mas também ajustando os meus hábitos, a minha rotina e a minha vida para que o ato de me concentrar não se destacasse muito do resto das coisas que eu estava vivendo. Talvez possa parecer uma ideia muito abstrata, muito subjetiva, mas o que eu queria que você entendesse basicamente é que além de você exercitar a sua atividade de concentração, é muito interessante que você ajuste os outros comportamentos da sua vida, para que você consiga realmente estimular o seu cérebro de várias formas, para ele entender que nesse momento da sua vida, o que você quer é desenvolver uma capacidade de concentração profunda por longos períodos de tempo, e não uma capacidade de ficar prestando atenção em 50 coisas ao mesmo tempo, porque isso não vai te ajudar na sua prova de concurso, infelizmente. Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.